voltamos para matar a sua curiosidade, porque eu tenho certeza que você quer saber quais são os casos de agregação, para facilitar aí a sua aprovação, tá vendo? A professora até rima faz, né? Mas vamos lá, vamos continuar aí, vamos verificar quais são os casos em que o policial militar da ativa, ele vai ficar temporariamente afastado, fazendo constar aí a anotação do AG por agregação, tá? Bem, se ele for nomeado, tá? É o primeiro caso, a cargo de natureza da polícia militar, tá? Bem, então ele foi nomeado, primeiro caso aí, nomeado a cargo da Polícia Militar. Então, ele vai executar um cargo dentro da Polícia Militar, ele vai ficar agregado, tá? O segundo caso, aceitar cargo não eletivo na administração pública. Então, ele vai executar cargo na administração pública, cargo esse não eletivo, né? Então, ele foi convocado aí para... ele é um capitão da Polícia Militar e foi chamado para assumir a guarda, né? Para ser ali o chefe da guarda municipal. Então, ele vai ser agregado enquanto ele estiver na execução do cargo dentro da administração pública que não seja de caráter eletivo. Se ele se alistar candidato, olha, a gente falou isso quase agora, se ele se alistar candidato e ele for eleito e constar mais de 10 anos. Então, ó, a gente tem aí a visibilidade do candidato eleito para cargo eletivo, né? Dentro da administração pública, desde que ele conste mais de 10 anos, tá? Então, a gente teria aí o nosso terceiro caso, que inclusive a gente já mencionou e usou como exemplo inúmeras vezes para determinar essa questão da agregação. E se ele for colocado à disposição em instituição de ensino para formação, né, dentro das Forças Armadas, do governo federal, bem como na Secretaria de Estado, ele também vai ter aí essa questão do afastamento. Então, colocado à disposição em estabelecimento de ensino. Então, se ele for colocado à disposição em estabelecimento de ensino, ele teria a característica de estar agregado. Então, 5 aí os casos que a gente verificou em que pode acontecer a agregação desse policial militar aí para a condição de agregação, afastamento temporário, tá? Reversão. O que é a reversão? O PM que cessou o motivo de sua agregação, veja só, ele estava agregado, a gente vai colocar aqui, ó, e cessou a agregação. Cessou a agregação desse PM, tá? Ele readquire o direito de retomar ao seu cargo, mediante ato do comandante geral. Então, já sei aqui que cessou a agregação, aí você vai botar mais retorno do PM por ato do comandante geral, tá? A gente vai chamar esse ato do retorno às atividades do PM agregado de reversão, tá? Então, ó, cessou a agregação, o PM adquire o retorno às suas atividades, mediante ato do comandante geral. Isso aí a gente vai chamar de reversão, tá? Bem, o excedente, ele é o que a gente vai chamar de situação transitória. Situação transitória. Tá? É uma situação transitória.
onde o policial militar ele vai ficar como se estivesse em serviço, como ele se estivesse na ativa, tá? A situação dele vai ficar como ele estivesse na ativa. Por que como se ele estivesse, professora? É porque ele vai retornar, vai acontecer o seu retorno mediante a reversão, é o primeiro caso. Mediante a reversão, ele vai retornar ao serviço, mas ele está completando o efetivo, né? Mas quando verifica-se ali, não existe vaga, né? Ele vai retornar, vai haver aí para ele a reversão, né, daquela agregação que havia acontecido, mas quando ele retorna, não há vaga. Enquanto não aparece essa vaga, para que a reversão ela se concretize, por isso uma situação transitória, ele vai ser considerado na ativa. O outro caso são os casos de promoção. Duas promoções aí, tá? A primeira promoção, nesse caso aí, tem relação com bravura. Então, se o indivíduo ele é promovido por bravura, mas não há vaga, né, para o exercício da sua atividade dentro daquela promoção, ao qual ele foi aí promovido por bravura. Agora ficou melhor a palavra. Então, vocês não entendem. Por bravura, a promoção por bravura, se não há vaga, situação transitória, ele configura como excedente e continua na ativa, tá? Bem, e a promoção também, que ultrapassa, ele foi promovido, mas a promoção ultrapassa o quadro, bravura ou quadro. Então, ele vai continuar como se estivesse na ativa, numa situação transitória, mas figura ali como excedente, tá? Então, nós vimos aí a questão da agregação, da reversão e do excedente, tá? Agora, a gente vai falar sobre os afastamentos temporários, né? Então, apaga aí para a gente agora conhecer. Vimos aí as regras da reversão, você copiou aí o nosso quadro e agora a gente vai falar sobre as regrinhas aí voltadas para os afastamentos temporários, tá? Vamos lá para a gente conhecer esses afastamentos temporários. A gente vai ter como de imediato os afastamentos como férias, licenças de núpcias, a questão do luto, né? Então vamos lá, vamos ver aí os nossos afastamentos. O que é que o Estatuto traz para a gente como afastamentos temporários? Vamos lá, fazer os nossos quadrinhos. Então, primeiro afastamento temporário, a gente vai colocar aí as férias. Logo depois, nós temos a condição de núpcias. Vamos ter a condição do luto. E ainda nós vamos ter a questão da instalação e do trânsito. E agora, a gente vai conhecer cada um desses afastamentos temporários, tá? As férias, pessoal, ela é o período em que, o período em lapso temporal, que não é definitivo, em lapso temporal temporário, né? Que traz pra gente a definição de descanso daquele policial militar, tá? E aí, meus amores, para adquirir esse direito às férias, o policial militar, assim como qualquer outro trabalhador, ele tem que ter o período aquisitivo. O período aquisitivo é o lapso temporal de 12 meses. 12 meses desde do início da atividade, né, o lapso temporal de 12 meses para que esse indivíduo ele adquira o direito ao período de concessão de descanso, que é as férias. E aí, essas férias deverão ser prestadas em um período concessivo, de também até 12 meses. Né? Porque a gente tem mania de dizer,
Isso vale para tudo, né? Eu entrei no serviço no dia 1 de janeiro, vamos botar assim, 2, né? Porque não é feriado. 2 de janeiro de 2017. No dia 3 de janeiro de 2018, eu completei o lapso temporal de 12 meses relativo ao meu período aquisitivo, tá? E aí, o meu patrão, seja ele a administração pública ou no setor privado, ele tem até o dia 4 de 1 de 2019 para me conceder o lapso temporal de 12 meses, para me conceder as minhas férias, período de concessão, tá? Então, período aquisitivo, resgatando o período aquisitivo, o policial militar, dentro do período concessivo, terá o direito a tirar férias, tá? Bem, essas férias, elas terão um prazo aí de 30 dias, tá? Então, um prazo aí de 30 dias em que o indivíduo receberá a remuneração dele, né? Remuneração, antes mesmo do início da concessão das férias, mais o acréscimo do terço constitucional. Então, além do valor da sua remuneração, ele terá o acréscimo de 1/3, que é o terço que a gente chama de terço constitucional, tá? Essas férias, elas poderão ter 1/3 delas convertidas. Então, eu posso converter 1/3 das minhas férias em abono pecuniário. Então, o indivíduo ele vai poder converter 1/3 dessas férias em abono pecuniário, em valor financeiro, tá? E, além disso, na carreira militar, eu posso ter a interrupção dessas minhas férias. Então, se a banca te questionar se as férias poderão ser interrompidas, você vai responder que sim, porque pode decorrer a interrupção dessas férias, né, se houver uma necessidade de serviço por parte do interesse público, por parte da administração pública. Então, havendo interrupção, você vai, por interesse público, vai poder acontecer a interrupção dessas férias. Eu marquei as minhas férias para o mês de junho. Opa, vou lá, tenho o meu período aquisitivo já completo, está dentro do meu período concessivo, consegui marcar lá com o meu comandante as minhas férias para o período de junho. Beleza. Só que junho é o mês de São João, né? E aí, o que é que vai acontecer? Se, vamos dizer aqui, PM Pernambuco, ou até mesmo PM Alagoas, tem lá o forrozinho lá, Caruaru, né, aqui em Pernambuco, lá em João Pessoa, Campina Grande, aí em Alagoas, lá em Maceió, um forrozinho. E aí, pessoal, o que é que acontece? Há uma necessidade da administração de um efetivo maior para poder conter as pessoas ali que vão estar presentes no forrozinho lá, né, assistindo o show de Wesley Safadão. O indivíduo vai ver o show de Wesley Safadão, lotou, né? Preciso para aquele show de um efetivo maior para manter a ordem pública, o interesse público. O que é que eu vou fazer? Convoca todo mundo, inclusive quem está de férias. Interrompe as férias lá do indivíduo, ele não vai poder dançar o forrozinho dele, mas vai estar protegendo a segurança pública naquele grande evento e fazendo com que se prevaleça a ordem pública e a paz social, que é o interesse público da administração pública. Fechou aí, né? Então, vai lá quebrar. Dica: não coloque suas férias no carnaval, não coloque suas férias no São João, porque você pode ser convocado, né, para interromper as suas férias e voltar às suas atividades, tá? Bem, então, interrupção das férias aí com a necessidade de serviço e interesse público. Núpcias, tá? Você resolveu casar. Opa, convida a professora para comer o peru, tá certo? Mas resolveu casar aí, né? Vai ter aí um período de licenciamento, de afastamento temporário, e esse prazo aí é o prazo de 8 dias, tá? Então, 8 dias aí de afastamento temporário do policial militar, independente se é homem ou mulher, tá? Se é homem ou mulher, vai ter aí o prazo de 8 dias, tá? Mas aí, claro, que precisa apresentar, solicitar, né, o afastamento
apresentar a posteriori a certidão de casamento, tá? Tem que comprovar que o casamento aconteceu, tá? E aí vai ter o direito, claro, vai apresentar posterior, comunica a data do casamento, posteriormente apresenta a certidão de casamento, 8 dias aí de núpcias. Morreu alguém da família, familiar, né? Cuidado, viu, pessoal? Não vai começar a matar aí a mãe 3, 4 vezes, não vai começar a matar a avó, o avô inúmeras vezes, porque precisa também de comprovação. O prazo também aí de afastamento de 8 dias. E é todo parente aí, professora, que acarreta esse afastamento aí por luto de 8 dias? Não. A legislação traz quais são os parentes específicos. Então, você vai ter aí os pais, né, o cônjuge, ou cônjuge ou companheiro, os filhos, os irmãos, tá? O sogro e os avós, tá? Então, ó, voltando aí, pais, tá? O cônjuge ou companheiro, né? Porque às vezes o indivíduo não é casado, ele vive uma relação de união estável, os filhos, os irmãos, sogro, né? O sogro e sogra e os seus avós acarretam aí a possibilidade desse afastamento aí de 8 dias em relação à questão do luto, tá? A instalação e o trânsito. O que seria essa instalação e o trânsito? A instalação é quando o indivíduo ele vai fixar residência no local onde ele vai trabalhar. Então, a instalação tem relação com a fixação de residência. Então, o local onde ele vai trabalhar, ele vai fixar a residência dele, vai ser dado aí o prazo de 5 dias de afastamento temporário para que ele possa fixar essa sua residência, tá? E o trânsito é o afastamento na condição de mudança daquele indivíduo. Então, o policial militar, ele precisa mudar de região porque ele vai mudar de guarnição. Então, a mudança de guarnição acarreta ao policial militar um período de afastamento, para que seja aí preparatório para a mudança. Então, ó, mudança de guarnição me traz aí a característica do trânsito, tá? Ele vai ficar em trânsito e aí é dado a garantia do afastamento dele por conta dessa mudança de guarnição, ok? Então, a gente conheceu aí as férias, as núpcias, o luto, a instalação e o trânsito como mecanismos de afastamento temporário desse policial militar, tá? Bem, além desses requisitos aí que a gente trabalhou, dos afastamentos temporários, a legislação também vai nos trazer a questão aí, né, além dos afastamentos temporários, ela também vai trazer aí para a gente a questão das licenças, tá? As licenças aí que poderão ser concedidas ao policial militar, né? Vamos conhecer aí quais licenças são essas, tá? Então, o legislador coloca para a gente aí a questão das licenças. A primeira licença que a gente verifica é a licença especial, tá? Bem, a licença especial, ela vai nos trazer a condição de que a cada quinquênio, ou seja, a cada 5 anos, o policial militar, ele tenha a concessão de uma licença de 3 meses. Então, a cada 5 anos, ele tem a concessão de uma licença de 3 meses, né, para descanso, que vai ser concedida pelo comandante-geral, né, e, claro, poderá decorrer suspensão. Suspensão essa que vai acontecer com a decretação do estado de defesa e do estado ou do estado de sítio. Então, ó, a licença especial ela é concedida a cada 5 anos. A cada quinquênio trabalhado pelo policial militar de Alagoas, uma licença com duração de até 3 meses, concedida por ato administrativo do comandante-geral e que poderá ser suspensa aí quando da decretação do estado de defesa ou do estado de sítio, necessidade de efetivo por interesse público, tá? Bem, além da licença especial, o legislador vai falar da licença para tratamento. E aí, pessoal, a gente tem para tratamento de familiar, para tratamento do próprio policial. Vamos ver lá.
A licença para tratamento de interesse particular, ela existe dentro do Estatuto. E o que é que essa licença ela vai dizer? Ela é concedida ao PM com 10 anos de serviço ou mais, né? Então ele tem que ter a estabilidade para ter a concessão dessa licença. Né? Então, menos de 10 anos não vai conseguir esse tipo de licença para tratamento de interesses pessoais. Então, constar com mais de 10 anos, tá, de serviço, né, ela acarreta prejuízo à remuneração desse policial e bem como a contagem do tempo de serviço. Né? O prazo de sua duração será de 2 anos, né, de até 2 anos para o exercício. Ela vai ser concedida também pelo ato administrativo do comandante-geral e também poderá ser suspensa em caso aí do acontecimento de estado, da decretação de estado de defesa e de estado de sítio, ok? Para tratamento de questões pessoais. E aí, a gente também tem a licença, né, que será concedida aí também para tratamento da pessoa da família. Então, a gente viu aí, ó, a questão para tratamento de interesse pessoal e tratamento da família. Também aí acarreta a concessão da licença, né? Então, acompanhamento para tratamento da pessoa da família vai acarretar também a condição dessa licença. Ela tem que comprovar ao policial militar que ele é indispensável a assistência daquele familiar, que outra pessoa não pode substituí-lo, que não teria uma outra pessoa para substituir o acompanhamento daquele familiar, que ele é indispensável. Essa licença ela terá um prazo de 30 dias, tá? E o pedido podendo, né, durar até 24 meses. Então, ela começa com 30 dias e pode chegar até 24 meses, tá? E também ela vai falar do tratamento para a saúde própria. Então, a gente falou de saúde da família, mas para a saúde própria também. O prazo de 30 dias, né, vai ser concedido também pelo comandante-geral da Polícia Militar, mas aí o policial militar ele terá que passar por uma inspeção médica, né? Terá que se verificar uma inspeção médica. E as mais conhecidas, pessoal, as licenças maternidade e a licença paternidade. Tá? Então, licença maternidade, a gente já vai colocar aí, vamos colocar os nossos prazos, de 120 dias, que pode começar a contar do 8º mês de gestação ou então, né, pela questão do nascimento, do parto. Né? Então, começa a contar do 8º dia de gestação ou então a partir do parto. E a licença paternidade aí, de 5 dias, que começa a contar com o nascimento da criança, tá? Vamos colocar os nossos prazos. Se for para a saúde própria, o prazo aí é de 30 dias. Ato do comandante-geral da Polícia Militar, tá? Se for para tratamento relativo à pessoa da família, tem que se confirmar que é indispensável o seu acompanhamento e aí você terá um prazo de 30 dias até 24 meses. Tá? Então, nós temos essa condição aí para a questão do tratamento de família, né? Para a questão aí da família, esse prazo. Se for para interesse particular, nós temos aí o prazo de duração de até 2 anos, tá? Cuidado com esses prazos que podem ser cobrados. E a cada quinquênio, a cada 5 anos, eu tenho aí a licença de 3 meses, tá? Lembrando que todas as licenças preincidem, né, do ato do comandante-geral e que podem ser suspensas quando eu tiver aí a condição de decretação do estado de sítio e do estado de defesa. A gente mencionou
Nesses casos aqui, licença maternidade e paternidade, você não teria consideração da suspensão em detrimento da proteção da criança, né? Nem em detrimento da proteção à mãe policial militar e ao pai policial militar, mas em detrimento da própria criança, tá? E por fim, respira aí, que a gente está terminando o nosso estatuto, nós vamos conhecer aí as recompensas, tá? Então, o estatuto vai falar aí nas nossas recompensas. Na verdade, nas recompensas de vocês, futuros PMs e dos policiais PMs da ativa. Tá? As recompensas são mecanismos de você. O que é uma recompensa? É um mecanismo de você valorizar o indivíduo, né, pelo ato ali de atuação que ele teve, que trouxe ali um favorecimento do interesse público. Então, você tem aí os prêmios de honra ao mérito. Uma das recompensas é o prêmio de honra ao mérito, as condecorações, né, por serviços prestados e até mesmo pelo tempo de serviço. Então, é uma recompensa, as condecorações que são firmadas em favor desses policiais militares pelo serviço prestado, pelo tempo de serviço, os elogios e as possibilidades de dispensa do serviço. Então, 4 aí tipos de recompensas. Vamos lá? Vamos memorizar novamente? Prêmios de honra ao mérito, condecorações por serviços prestados e pelo tempo de serviço, os elogios e a dispensa de serviço. Ufa, respira fundo aí porque nós concluímos o nosso Estatuto da PM de Alagoas. Ok, meus amores? Se vocês tiverem alguma dúvida, a professora aqui está à disposição para a gente tirar as nossas dúvidas sobre o Estatuto da PM de Alagoas, tá? Segue lá o meu Instagram, Prof. Vanessa Arruda, né? Tudo juntinho, tá? E vocês vão verificar a possibilidade de alguns pontos, né, de concursos públicos que podem auxiliar, né, em diversas carreiras, tá? E também você vê lá, além das dicas, a possibilidade de entrar no direct e trazer as dúvidas que vocês têm aí em relação ao nosso programa de estudo, tá? Então você, concurseiro do nosso curso Estou Preparado, se tiver qualquer dúvida, segue lá o Instagram, Prof. Vanessa Arruda, e aí depois tira as dúvidas ou vê lá as dicas de concurso. Ok, amores? Um cheiro para quem é de cheiro, um abraço para quem é de abraço e até as nossas próximas missões, as nossas próximas aulas com conteúdos novos. Tchauzinho e até a próxima!